A gente vai falar agora de saúde, afinal de contas vem aí o dia D de vacinação contra a gripe, que é neste sábado. Estamos nele, moça. Estamos nele, não vem aí, estamos vivendo esse sábado, né? Estamos nele, a gente tem algumas horas aí ainda dessa ação, esse intensivo, né? Para convidar a população aí a fazer a vacinação, porque são 3 opções de imunizantes disponíveis aí na rede pública de Foz do Iguaçu. E quem vai falar sobre isso, quem vai dar todos os detalhes e também falar sobre a importância da vacinação é a secretária municipal de saúde, a Jaqueline Tontini, que participa dessa entrevista ao vivo aqui conosco no Marco Zero. Bom dia, secretária, seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. A gente sabe da correria de organizar toda essa campanha, o dia de hoje, mas a senhora conseguiu abrir um tempinho e vir aqui conversar conosco, a gente agradece muito a gentileza. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse importante dia, que é o dia D de vacinação. Então, hoje no município de Foz do Iguaçu, nós temos 29 unidades de saúde, conhecido como posto de saúde, o postinho. Então, nós estamos trabalhando desde as 8 horas da manhã e nós vamos até as 17 horas. Exceto em 4 unidades que são menores, que é o Ouro Verde, Vila Adriana, Parque Presidente e Jardim Jupira. As demais vão até às 17 horas. E exatamente, a gente começou a campanha de vacinação no início de abril, com os imunizantes, que é da influenza, da gripe e do sarampo, né? Então, nós temos os públicos-alvos, né, para esses 2 imunizantes, que são os idosos, os profissionais de saúde, e a gente já antecipou a campanha do grupo 2, que iniciaria no dia 3, que são as crianças... Pode falar. Por favor, desculpe lhe interromper, a gente vai pedir para a senhora fazer uma explicação para cada um desses grupos e também das vacinas ofertadas. Gostaria que a senhora explicasse por que foi antecipada essa fase que estava prevista para o dia 3 de maio. Então, é importantíssimo, né, a gente poder viabilizar e imunizar o quanto antes essa população. Quem está acompanhando os jornais, né, a gente vê que aqui nós estamos no sul do Brasil e a gente, apesar de Foz do Iguaçu ser um pouquinho diferente, mas a gente já está passando por episódios ali de diminuição de temperatura. Isso faz com que o nosso corpo, nesse momento, ele está passando por uma adaptação. Então, é normal que a gente fique mais fragilizado. Então, é importante o quanto antes a gente tomar a vacina e estar imunizados. Isso, pessoas de todas as idades, né? Tem uns públicos mais vulneráveis, mas é uma atenção que todos nós devemos ter. Exatamente. O que a gente está vendo nesses últimos dias é uma alta procura e busca de atendimento para as crianças. Então, assim, os 2 grupos principais que a gente trabalha nesse momento, de fato, são os idosos e as crianças. Os idosos entraram no primeiro grupo e as crianças no segundo grupo. Mas a gente viu essa necessidade e a gente oportunizou esse dia, que é o dia D, que é um dia de sábado, onde a avózinha, o pai, a criança, ela não está com aula, para favorecer que ela consiga de fato ser imunizada. E até aqui está tendo uma boa repercussão? Sim, eu passei por algumas unidades de saúde, a gente também está oportunizando ter outras atividades, como coleta de preventivo, atividades do Bolsa Família, e a gente está tendo um volume interessante de pessoas buscando. Até porque tem toda uma movimentação nacional, estadual, né? Então esse assunto está bem exposto aí nas mídias, né? Todo mundo falando ajuda a mobilizar as pessoas a irem até a unidade de saúde. Exatamente, é um dia D de vacinação, então é em todo o Brasil, é um dia preconizado, né, de campanha, e a gente aproveita esse momento onde tem toda essa comunicação geral e a gente também oportuniza esse dia. Muito bem. Secretário, agora sim eu gostaria de lhe pedir a gentileza de passar por cada um dos imunizantes ofertados e aí a senhora reforçar qual é o público a que essa vacina se dirige, né? A gente tem influenza, sarampo e Covid-19. Gostaria que a senhora detalhasse quem deve procurar essas vacinas nos postos de saúde nesse dia D, hoje, sábado, em Foz do Iguaçu. Então, começando pela vacina da influenza, que é a vacina da gripe, ela está disponível para os profissionais de saúde e para os idosos acima de 60 anos.
Aí as crianças a partir de 6 meses menores de 5 anos, as gestantes, as puérperas, os professores, as pessoas do transporte coletivo, da segurança, pessoas com doenças crônicas. Então, todo aquele grupo 2 que estava previsto para o dia 3 já pode buscar as unidades de saúde hoje, que eles já serão vacinados. A do sarampo é um pouquinho mais específica, elas são para os profissionais da área de saúde, mas ele tem que levar a carteirinha de vacinação. Claro que a gente também tem os registros nos nossos bancos de dados. Ele tem que ter, se ele tiver 2 registros dessa vacina, ele não precisa fazer o reforço. Caso não tenha, ele é imunizado. E as crianças que são a partir de 6 meses e menores de 5 anos, mesmo mãezinha, avózinha, se ela tem o registro dessa vacina na carteira de vacinação, é necessário fazer novamente a vacina, para ter esse reforço e essa garantia aí da vacinação. E da Covid, nós temos para todos os públicos, para primeira dose, segunda dose, terceira dose ou quarta dose. Entram desde as crianças a partir de 5 anos, né, os adolescentes entre 12 e 17 anos e o público adulto, né, até chegando ao idoso. Então, hoje, a quarta dose, ela está disponível para todos os idosos a partir de 60 anos, desde que já deu um intervalo mínimo de 4 meses da sua dose. E a gente também tem a vacinação da quarta dose, está disponível para as gestantes e puérperas entre 12 e 17 anos. Lembrando que as puérperas são a partir de 45 dias. E os imunossuprimidos, da terceira dose também para a quarta dose, são os 4 meses, também está disponível essa vacina. A pessoa pode tomar o imunizante da gripe e da Covid ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora, se ela quiser optar por não fazer nesse momento, também é possível? Como que é organizada essa? Os idosos, né, então a partir de 60 anos, eles podem fazer simultaneamente, tanto da influenza quanto da Covid. A gente faz até esse apelo para a população, porque eles já estão lá na unidade de saúde, e lembrando que um imunizante, ele leva ali no mínimo 15 dias para ter o seu efeito completo e imunizar. Então, não perder essa oportunidade. Então, o que os estudos mostram? Que hoje, a partir ali de 4, 6 meses, ele já não tem mais a sua eficácia, a vacina da Covid. Então, se ele tem essa oportunidade de tomar essa vacina, ele pode tomar. Claro, se ele preferir tomar em dias separados, não tem problema algum. Agora, as crianças é um pouquinho diferente. Se ela tomar a vacina da Covid, tem que ter um intervalo de 15 dias para tomar qualquer outra vacina. E o Covid, como é que está em Foz do Iguaçu? As pessoas ainda procuram a vacina para a Covid, tirando essa questão da quarta dose? Como é que está isso, secretário? Procuram, mas assim, se a gente pensar com relação à terceira dose, né, que já ela está disponível para toda a população, a gente não alcançou 60% de público imunizado. Então, a gente precisa dessa conscientização e dessa continuação, né, desse ciclo vacinal. A gente tem que ter o quanto mais a população vacinada para a gente, né, diminuir esse contágio e contaminação mesmo, né, com o vírus da Covid. Com relação às crianças, a gente também está com um índice considerado baixo, a gente não chegou a 55% ainda das crianças imunizadas. Então, é muito importante, né? Hoje a gente está pedindo para a mãezinha levar a carteira vacinal, que a gente já atualiza todas as vacinas ali que forem possíveis serem tomadas no mesmo dia, ou a gente já faz o agendamento e já organiza ali para ela tomar em outros dias também. Tem algum público específico que não pode tomar nenhuma dessas vacinas? O que a gente recomenda? Se teve Covid até 30 dias, que espere, né, completar 30 dias para ser imunizado, e também se ele tiver com algum sintoma respiratório. Então a gente pede que passe todo esse quadro gripal ali, respiratório, para ele fazer qualquer imunizante. Secretário, a gente passou por motivos óbvios e justos, né, os 2 últimos anos muito preocupados aí com a Covid, a gente segue preocupado e de olho nela, né? Mas nesse cenário, nesse contexto que nos aponta um virar de página, qual a importância de voltar a ter aquele cuidado com a carteirinha, de verificar todas as vacinas e nesse momento principalmente a gripe e o sarampo?
Exatamente. O Brasil, ele perdeu o certificado de erradicação do sarampo, né? Então, a gente começou aí, a partir de 2018, a apresentar casos no Brasil, e isso foi aumentando a cada ano, e esse ano não está sendo diferente, por isso que a gente vem trabalhando fortemente aí com as campanhas. A vacina do sarampo é uma vacina que ela faz parte do ciclo vacinal de toda criança e ela está disponível em todas as unidades de saúde. E agora percebeu-se a necessidade de fazer esse reforço para os profissionais da saúde, porque estão em contato direto na assistência, atendendo a população, e mesmo as crianças que já tomaram. Então, assim, a gente precisa dessa conscientização, desmistificar, né, todas essas notícias falsas que falam sobre a vacina, porque, assim, a vacina salva vidas. É isso que impede uma pessoa desenvolver uma doença, por exemplo, a gripe. A gripe, ela pode desenvolver uma síndrome respiratória aguda grave, levar uma pessoa à internação, seja ela adulto ou criança, e também a levar essa pessoa até a morte. Então, a gente, com medidas muito simples, que é a vacina, que está disponível, que está em toda a rede do SUS, é de graça. A gente evita toda essa situação. A senhora fala da gripe, mas o sarampo também, além dessa de fake news, de notícia falsa sobre a vacina, também é um pouco... o sarampo também é um pouco apontado como uma doença de menor poder ofensivo, quando não é, né? Não é um remedinho em casa que vai resolver o problema, ou seja, é preciso fazer a proteção contra o sarampo. Exatamente, o sarampo pode levar a casos graves também, e desenvolver vários problemas, né? E fora toda a situação da criança. O que a gente tem que lembrar que o sarampo ele não vai atingir somente as crianças, ele pode atingir qualquer pessoa na fase adulta que não teve ainda ou desenvolveu o sarampo. Então, a gente tem que lembrar que as crianças, ela têm uma imunidade melhor, elas conseguem se defender melhor das doenças. Mas vamos pensar se um adulto, um idoso, ele chega a pegar sarampo, a gente tem que pensar em todas as condições clínicas que esse paciente pode estar. Então, ele pode afetar e levar esse paciente à internação e também a óbito por outras complicações. E é uma doença de alta transmissibilidade. Exatamente, de alta transmissibilidade, né? O paciente ele é acompanhado, ele pode dar febre alta, manchas pelo corpo, dores articulares, ele desenvolve vários sintomas clínicos, e aquilo que eu estava falando, a gente às vezes nem sabe se tem alguma outra doença, ele pode potencializar e levar esse paciente a óbito por outras questões. No caso dos idosos, em muitas situações onde há um quadro de Covid, né, anterior, isso pode ser um agravante. Exatamente, a Covid ainda é um mistério para nós, né? A gente não sabe quais são todas as complicações e tudo que ela pode desenvolver. Isso ainda ao longo dos anos a gente vai percebendo. Mas pacientes que passaram por situações já médias e graves, a grande maioria ali, ela desenvolveu, né, ou está com a predisposição para algumas doenças. Isso a gente vem vivenciando, a gente vem acompanhando esses pacientes, né, pelas nossas unidades de saúde. Então, às vezes, não é só no quadro respiratório que ele foi afetado, às vezes na parte do coração, às vezes na parte da visão, da memória e até mesmo osteomuscular. Então, a gente vê que ele pode afetar em vários sentidos, né? Então, a gente não sabe ainda todo o efeito, né, que essa doença causa. Então, por isso que eu volto a reforçar, existe muita fake news, muita matéria, né, notícia que não é verdadeira. E isso tirou as pessoas, né, desencorajou ou fez elas acreditar numa informação que não é correta e não foram lá vacinar. Então, se a gente pensar que toda vacina, gente, ela pode ter algum efeito colateral, é mínimo. Isso está previsto em qualquer bula de vacina que você pegar. Só que se você perceber o quanto de população e o que ele pode desenvolver, é muito menor do que quando você contrai alguma doença. Então é esse tipo de conscientização que a gente precisa da população. No caso da gripe, é comum a gente ouvir pessoas que tomaram a vacina e falar: mas eu fiquei gripado igual.
Como explicar isso? É uma mistificação também, secretário? Isso, exatamente. Não é que ele pegou a gripe porque ele tomou a vacina, porque ele vai tomar a vacina da Covid e ele vai desenvolver a Covid. Existem os sintomas que qualquer vacina pode gerar. Desde uma dor na próprio local da aplicação, no bracinho, às vezes a pessoa pode ficar com aquela sensação, principalmente da influenza, que ele está naquele quadro gripal, né, dores articulares, até febre. Se for esses sintomas, são normais, ele pode estar entre 24 e 48 horas. Se ela começar a apresentar outros sintomas, por exemplo, vômito, diarreia, febre intensa, a gente fala para buscar a unidade de saúde, que a gente faz a notificação e encaminha esse paciente para os serviços adequados ali, conforme a situação clínica dele. Muito bem. Secretária, para fazer a vacinação hoje contra a gripe, sarampo ou Covid, qualquer uma das três ou as três, é preciso fazer o agendamento? Não, hoje todas as vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde sem agendamento. É busca livre e espontânea, das 8 às 17 horas. Lembrando que a gente não está somente com essas 3 vacinas, a gente está também atualizando a carteira vacinal das crianças. Então, se ela se encontra num período de tomar outra vacina ou perdeu alguma outra vacina que está prevista para a fase, a idade dela, ela também tem a oportunidade de fazer hoje nas unidades de saúde. Certo. E quais documentos são recomendáveis de ser levado ou o prontuário do posto de saúde já conta tudo sobre a pessoa? Aquele pacientinho que já é um paciente da rede SUS, que ele já vai nessa unidade de saúde, ele é acompanhado, a gente tem todas as informações desse paciente. Isso facilita muito. Isso é a estratégia de saúde da família. Isso é o que a gente trabalha, onde a gente trabalha a promoção, prevenção, é o acompanhamento desse paciente. Mas mesmo assim, a gente pede para esse pacientinho, esse responsável, levar um documento com foto e a carteira de vacinação, porque ele também fica com o registro, ele mesmo consegue acompanhar, né, todo o teu esquema vacinal. Secretária, a vacinação nesse dia D é nas 29 unidades de saúde em toda a cidade, ou seja, o morador tem uma pertinho de casa com certeza, até às 17 horas, com exceção de 4 unidades. Quais são elas? Exatamente, até às 17 horas, exceto lá no Distrito Sul, né, na região do Porto Meira, é o Ouro Verde, é considerado Distrito Oeste a Vila Adriana e Parque Presidente, e no Distrito Norte é o Jardim Jupira. São somente essas 4 unidades que vão estar trabalhando até às 14 horas. As demais, 17 horas. Exatamente. A gente está lá com toda a equipe preparada, a gente organizou, né, para ter todas as vacinas disponíveis. Eu vou pedir para a população, assim, encarecidamente, é um apelo para aproveitar esse dia, fazer a sua vacina, seja a primeira dose da Covid, segunda, terceira ou quarta dose, seja a vacina da influenza, do sarampo. Oportunize, né? Aproveite esse momento que a gente está lá disponível, né, para atender. E as pessoas que estão com algum sintoma de resfriado, por exemplo, podem tomar a vacina? O ideal que não, né? Então, se ele chega na unidade, aconteceu isso, eu estava lá na unidade do AKLP, chegou a mãezinha com 3 crianças, 2 estavam com sintomas respiratórios e uma não. Então, o aconselhável é não fazer nenhum tipo de imunizante se estiver com algum sintoma gripal. Então, aproveitando para reforçar, secretário, quanto antes a pessoa receber a vacina para uma dessas 3 doenças, mais cedo ela vai ficar protegida. É essa a mensagem? É essa a mensagem. Lembrando assim que os imunizantes levam no mínimo 15 dias para chegar a completar ali a imunidade total desse paciente. Então, quanto antes ele vacinar, ele buscar uma unidade de saúde, ele estará protegido. Então, a gente está oportunizando esse dia de hoje com todas as vacinas disponíveis, né? E a gente pede encarecidamente que a população busque um posto de saúde. Secretária, a gente agradece a sua participação por ter trazido todas essas informações aí. Deixa o microfone aberto para uma mensagem final aí, fazendo mais uma vez esse reforço aí para que todos se vacinem nesse dia D de vacinação aqui em Foz do Iguaçu.
Eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer todas as equipes de saúde que hoje estão trabalhando, seja nos nossos serviços 24 horas, SEAT, SAMU, as UPAs, nosso hospital e também todos que estão nas unidades de saúde. Tudo isso só é possível porque a gente tem esse engajamento, esse compromisso, essa responsabilidade, essa empatia com o próximo. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado mesmo e quero me colocar à disposição de todas essas equipes que eu estou aí, né, para o que precisar. Eu vou continuar visitando ainda algumas unidades de saúde. A gente está lá para ouvir um pouquinho a população, ouvir um pouquinho também esses servidores que estão lá e aproveitando que amanhã é Dia do Trabalhador, desejar aí a todos, né, um feliz Dia do Trabalhador. Obrigado, secretária. Tenha um bom dia. Então é isso, Moacir. A gente está no dia D da vacinação até às 17 horas em uma unidade de saúde próximo de casa, aí com todas as informações que a secretária Jaqueline Tontini nos trouxe, enfatizando a necessidade, a importância de que cada pessoa se proteja para proteger as demais aí com essa dose de saúde, Moacir. Exatamente, muito importante esse trabalho. Parabéns, secretária, pelo seu trabalho e feliz Dia do Trabalhador também para a senhora. Marco Zero, onde tudo começa.